Hoje eu vou pegar como versículo de referência Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A parábola de hoje se chama O Culto. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado, motivado, para realizar mais um culto à noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de uns 15 minutos de atraso, entraram três crianças. Depois de 20 minutos entrou ali um jovem, depois entrou outro jovem. Então o pastor resolveu começar o culto com os 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que sentou lá no último assento da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta onde havia a Bíblia, e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério e o dia mais infrutífero da sua carreira. Depois que passaram ali uns 5 anos, o pastor resolve compartilhar essa história para a igreja. E quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e diz: Pastor, aquele casal da história, o casal que sentou lá no fundo da igreja, éramos nós. Estávamos à beira do divórcio, em função de vários problemas e desentendimentos que, nosso lar estava destruído. Naquela noite decidimos pôr fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças. E depois cada um seguiu o seu caminho, mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. Hoje estamos aqui com o lar e a família restaurada. Enquanto o casal falava, um dos empresários bem-sucedidos que ajudava, esse empresário ajudava no sustento daquela igreja. Ele assinou pedindo a oportunidade para falar e disse: Pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo, com uma corda na mão, lembra? Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e os meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite, eu tentei suicídio. Só que a corda arrebentou. Quando eu ia comprar uma outra corda, eu vi a igreja aberta. Decidi entrar, mesmo sujo, com a corda na mão. Naquela noite, a mensagem perfurou meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje eu estou livre das drogas. Minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do vilarejo. Lá na porta da entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: Pastor, eu fui um daqueles ladrões. Aquele ladrão que assaltou o Senhor. O outro morreu naquela mesma noite. Na pasta do pastor tinha uma Bíblia. E eu passei a ler quando acordava pela manhã. Depois resolvi entrar na igreja. O pastor ficou em choque. Assim como eu li, eu estou toda arrepiada. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, a pior da sua vida, a pior do seu ministério, na verdade, foi uma noite muito produtiva e abençoada. O culto havia sido feito para Deus.
O que a gente aprende com essa história de hoje, muito forte por sinal? Primeiro, exerça o teu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia és um instrumento para a vida de alguém. Faça como esse pastor, ele poderia ter ficado desanimado, ele chegou na igreja animado, né, motivado. Tinha uns 5 irmãos ali, depois foram aumentando alguns, mas mesmo assim poucas pessoas. E ele poderia ter feito o pior culto da vida dele no sentido de ter ficado triste, né? Porque não tinha muita gente, mas não, ele continuou animado, né? Ele continuou animado para pregar a palavra de Deus, ou seja, ele deu o melhor dele naquele dia, porque ele é um instrumento para a vida de alguém. Ele foi usado para a vida daquelas pessoas e ele nem imaginava. Nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. Isso é pura verdade. Tem dias que eu estou só, como a gente fala aqui no Ceará, para quem não sabe, quando a gente não está muito bem, a gente diz que está só o pó da rabiola, né? A gente diz que está muito ruim. E tem dias que você está tão ruim, mas mesmo assim Deus te usa para ser bênção na vida de outra pessoa. Como é esse mistério? Eu não sei, é um mistério, é uma caixa de mistério. Coisas que só Deus sabe, só Deus faz. O dia que você considera o dia mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade é o dia mais produtivo no mundo espiritual. Deus usa as circunstâncias ruins da vida, né, para produzir grandes vitórias. Eu creio, aleluia. Eu estou falando para cada um de vocês. Você que está no carro, você que está na cabine do caminhão, irmão Valdir mandou mensagem avisando que está ouvindo a rádio, nosso ouvinte. Você que está no carro de aplicativo, você que está em casa costurando, você que está no seu emprego. Eu falo para você agora, e eu me arrepio a cada momento, que isso é pura verdade. Que Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. E para finalizar, nunca diga, hoje Deus não fez nada. Só pelo fato dos seus olhos não verem nada. Você não está vendo, mas as coisas estão acontecendo. Quantas vezes você sai de casa achando triste, achando que Deus não está com você, e grandes livramentos Ele te proporcionou. Enquanto você andava cabisbaixo, achando que Deus tinha te abandonado naquele momento, se a gente conseguisse ver pelos olhos espirituais, é como se Ele estivesse com os braços abertos assim, segurando todo o fardo, toda a carga pesada, para que nada chegasse até você, mesmo você estando triste, porque o que você está passando, o que você naquele momento estava passando naquele momento, não tinha nada a ver com Deus. Ele não tinha culpa daquilo. São as suas escolhas que te levaram a passar por aquele momento difícil. E para não piorar a sua situação, enquanto você caminha cabisbaixo, Ele está com os braços abertos assim, tipo super-homem, mas Ele é muito mais do que isso, porque Ele é o Todo-Poderoso. Com os braços abertos, segurando, para que nada de ruim te aconteça. O anjo da morte passou por você e ele não deixou que nada acontecesse. Ele te livrou. Deus, ele muda a situação de uma pessoa em segundos, em anos também. Depende do que ele quer. E se estamos preparados para isso. Então, meu irmão, se hoje não está sendo um dia bom para você, assim como não foi na visão do nosso pastor da história, aquele culto melhor da vida dele, lembra da história de hoje. Lembre-se que Deus está no controle de tudo. E se você tem comunhão com Ele, conversa com Ele, busca fazer o melhor, procura a sua melhor versão todos os dias, não dá para ser santo. A gente busca a santidade, mas não dá para ser, sabe por quê? Porque a Lívia é humana. Sabe? A Lívia vacila. Você vacila. Nós vacilamos.
Mas quando a gente se toca disso, a gente precisa voltar para Deus e pedir perdão. E recomeçar. Entendeu? Tudo tem um porquê, né? Deus sabe de todas as coisas. Você está triste hoje? Lembre-se que você pode estar triste, mas Deus está agindo. Grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Se Deus está no negócio, grandes coisas vão acontecer. Senhor, eu te agradeço por este momento da consagração da nossa parábola a Ti. Desde ontem que eu falo consagração fora do quadro, né? Mas acredito que é Deus falando assim, todos os momentos deste programa são consagrados a mim, Lívia. Se você não percebeu ainda, eu acho que é só um lembrete. Temos a consagração da manhã, que é a nossa oração da manhã, consagramos o nosso dia a Ele. Temos o momento da consagração em si, às 9h30, que consagramos aquele momento a Ele. Este momento da parábola, consagramos a Ele também. O testemunho e milagre, então, nem se fala. Consagramos a Ele também. Este programa é consagrado a Ti, Senhor. Então, faz mudanças. Muda o que o Senhor tem que mudar. Age como o Senhor deve agir. Porque como o Senhor faz é muito melhor da forma como eu pensei, como eu quero, como eu desejo, né? E que a gente possa cada dia mais confiar em Ti e descansar. Essa palavra de hoje desse pastor da história nos ensina muita coisa. Ele não percebeu, mas ele foi bênção na vida daquelas pessoas no dia que ele considerou o pior dia da vida dele. Que você pense nisso.